Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento 011-4309-4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Guardiã da Bola. Olá, aqui é o Vitor Limeira falando e sou o apresentador do Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. Para falar de futebol da região, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Conto com vocês. Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A plataforma de comunicação digital A Guardiã da Notícia define as datas das entrevistas. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Oferecimento. E Veloz. A sua conexão. Começa agora, na Guardiã da Notícia, Coliseu da Guardiã. Conheça agora os candidatos a prefeitos da sua cidade. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. Rio Grande da Serra. Boa noite, são 22 horas em ponto, horário de Brasília. Esse é mais um Coliseu da Guardiã. Todos os dias nós estamos sabatinando candidatos de diversas cidades do estado de São Paulo. Eu recebo aqui nos estúdios da Guardiã da Notícia do Grande ABC o candidato a prefeito de Rio Grande da Serra. Ele já foi prefeito no município, também foi vereador e agora disputa novamente o cargo. Seja muito bem-vindo, candidato Ramon Velasquez, do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio A Guardiã. Para mim é sempre motivo de alegria estar presente numa rádio, né? Eu sou amigo da imprensa, eu sempre defendi a comunicação, inclusive como aspecto fundamental da construção e consolidação da democracia. Então, me sinto muito feliz aqui com vocês nessa noite. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito novamente de Rio Grande da Serra? Em primeiro lugar, porque política, para mim, que sou militante desde os 16 anos, é missão. Missão de cuidar de gente, missão de valorizar a terra onde a gente vive. Eu sou batista, sou militante progressista da igreja, protestante, e sou militante do PT desde a minha adolescência. Então, para mim, estar na política não é espaço de fazer esquema, de ficar rico. Sempre foi um espaço de lutar em defesa de um mundo melhor. E cuidar da minha cidade sempre foi um privilégio. Aí depois de 16 anos eu vi que, infelizmente, nós temos assistido assim, o descalabro do abandono. A cidade está num momento muito difícil. E com a pandemia nós temos aí muitas lições a tirar, né? Então é nesse sentido que eu voltei, inclusive com um conjunto de propostas tiradas, com um conjunto de companheiros e companheiras do PT e também dialogando com a cidade, né? A gente mora na cidade, sabe das dificuldades que nós temos. E é nesse sentido que eu voltei, porque o povo tem um clamor muito grande hoje de mudança. E eu entendo que nós é que temos a mudança, porque nós gostamos de gente, né? Diferentemente da maioria dos políticos que, infelizmente, hoje estão olhando sempre para o seu próprio umbigo
E isso é muito dramático e triste, né? Porque a gente vê com essa pandemia a necessidade de defender gente, né? E os exemplos que vêm de Brasília e na grande maioria das cidades, ainda infelizmente, a gente viu que até na hora de comprar equipamentos de combate ao Covid, a gente viu os desvios, a gente vê a corrupção continuando forte, né? Então eu entendo que é necessário a participação popular, é necessário que a gente faça da política um espaço de defesa da pessoa, né? Defender uma cidade melhor. E mudar o Brasil significa mudar a partir da cidade onde a gente vive, né? Candidato, no seu plano de governo, qual é a sua principal bandeira? Olha, Gabi, a gente tem, na verdade, um conjunto de propostas. A primeira delas é olhar para a população e discorrer sobre ela. Nós estamos convidando e convocando a população a participar conosco, porque nós entendemos que só com a participação popular, e aí não é só a participação de Araque, não, é aquela que participa dos conselhos, de todos os segmentos, e também de uma ferramenta que já se mostrou muito eficaz na cidade, em várias cidades onde o PT governou, que é o orçamento participativo. Nós convocamos o povo a participar, ajudar a fiscalizar, ajudar a pressionar o legislativo para que aquelas leis que necessitam ser aprovadas para consolidar uma nova forma de fazer política, elas sejam objetivadas. Então, a participação popular para nós é questão sine qua non. E também, a partir disso, a gente entende que algumas coisas que foram mal feitas na cidade, inclusive a taxa do lixo, esse é o carro-chefe da retomada da cidade. Porque nós entendemos que a cidade, do jeito que está sendo governada, não tem sido boa. E há um desgaste natural de 16 anos de um governo que veio nesse último período. Então, nesse sentido, nós estamos defendendo também, além de acabar com a taxa de lixo, estabelecer uma nova forma de trabalhar o transporte público, através da tarifa zero, garantir Wi-Fi livre em toda a cidade, nos logradouros e praças públicas, que a pandemia também demonstrou que boa parte da nossa sociedade estão absolutamente fora da internet, né? Então, a gente precisa compreender que uma das formas de incluir as pessoas é garantir acesso à informação e uma boa formação. E o Wi-Fi livre tem esse chamado, né? E, além disso, nós temos aí a necessidade, e entendemos que é fundamental, pensar no desenvolvimento social e econômico de Rio Grande da Serra a partir da natureza. Nós somos, na região metropolitana, provavelmente a cidade muito mais bonita no aspecto natural. Nós temos uma mata, o resto da Mata Atlântica, praticamente ela se encontra na nossa região. E, além disso, nós temos as principais nascentes de manutenção da Billings e de toda a água potável da região metropolitana. E a gente nunca ganhou nada com isso. Então, nós vamos defender uma política muito forte de defesa do meio ambiente, de garantir a manutenção das nossas nascentes e fazer disso uma alavanca de entretenimento, de lazer, de realmente, a partir do turismo, a gente pensar em gerar emprego na cidade. E aí tem uma série de outras propostas para a saúde, a partir do Programa de Saúde da Família, uma política voltada para as mulheres, né? Então, ou seja, nós entendemos que a partir dessas propostas, a gente tem um cabedal muito amplo de propostas, né? Mas fundamental, essas políticas são as fundamentais, né? É o carro-chefe. Candidato, como é que seria feita a viabilidade do tarifa zero? Como é que o senhor desenhou isso? Hoje a prefeitura subsidia a parte do transporte público, a prefeitura teria caixa para subsidiar esse tarifa zero. O senhor fez um estudo para apresentar essa proposta no seu plano de governo? Na verdade, hoje nós temos, inclusive, conversado com a empresa local. Há uma cultura muito errada e equivocada na cidade, onde as pessoas pegavam uma empresa de ônibus num bairro e não podiam ir até a outra cidade. Então, estudando a partir desse problema, que gerou um problema social, que boa parte de duas comunidades grandes, Parque América e a Vila Niva, Pedreira e adjacências, elas pegavam um ônibus para ir para Ribeirão, tinham que pegar dois. Aí uma empresa entrou na área da outra, o Estado se fez ausente. E hoje, o que nós entendemos? Que uma empresa como a Talismã, que roda na cidade, que é a empresa local, ela transportava em média 7.800 a 8.000 pessoas dia. Com a pandemia, ela está transportando 1.500 pessoas. Então, a empresa vive também uma situação de caos. Nós entendemos que precisamos organizar isso.
Então, ao invés de você criar uma briga, uma disputa entre empresas e tendo o munícipe no meio disso, sofrendo as consequências da falta de uma política séria, a gente está tentando e pensando já em consolidar uma nova proposta. Envolver todos os atores, o poder público, de um lado, os munícipes e do outro lado, as empresas. E o Estado também, porque a gente não consegue discutir política de transporte intermunicipal, isso cabe ao Estado. Mas nós, como poder público, vamos cobrar do Estado para que a gente crie uma política de resolução desse problema e, ao mesmo tempo, com o dinheiro público, garantir a tarifa zero. Esse é um compromisso que nós estamos assumindo. Agora, é claro que nós vamos assumir no dia 1º. Primeiro ato de governo nosso é acabar com a taxa do lixo. Segundo ato, convocar a população e, a partir daí, estabelecer um processo de auditoria para a gente entender como é que vão deixar a máquina pública hoje. Eu avalio que vai ser um caos, porque quando eu fui prefeito a primeira vez, nós pegamos uma cidade absolutamente falida. E para além dos problemas econômicos, nós tínhamos problemas até de crime organizado, né? Então, eu imagino que hoje isso não esteja mais acontecendo. Quero acreditar que não. Agora, do ponto de vista econômico, é óbvio que a gente está vivendo um caos. O Brasil está vivendo um caos, um desgoverno de Brasília para as cidades. Mas, localmente, eu acho que a cidade hoje esgarçou a administração atual. Então, a gente quer voltar a governar a partir desse conhecimento, tendo contato com a população e buscando gerir a cidade da melhor forma possível. A auditoria é fundamental. Falando em lixo, qual é a sua proposta para a sustentabilidade? O senhor falou do turismo, falou que tem muitas áreas verdes no município, eu conheço, Rio Grande da Serra. Qual que é a sua proposta em relação ao meio ambiente? Primeiro, consolidar as leis. Trabalhar no sentido pedagógico, didático, para que a população, ao invés de achar que morar numa cidade de lei de proteção aos mananciais 100%, a população sempre foi mal ensinada, né? E elas acham, a grosso modo, que isso é um problema. E, na verdade, nós entendemos que isso é solução. A gente olha para a natureza, olha para o mundo e vê o caos climático que nós estamos vivendo. Isso, por si só, já é um sinal de alerta. Eu, que sou uma pessoa temente a Deus, penso que nós precisamos cuidar do meio que a gente vive. Agora, nós só vamos cuidar... Como é que alguém ignorante, né, que ignora as leis, que ignora a importância que nós temos em termos de meio ambiente, vai cuidar de algo que ele não conhece? Então, para nós é fundamental, primeiro, entender que a lei de proteção aos mananciais e todo o arcabouço legal que cuida do meio ambiente, ele é muito importante. Isso nós vamos transformar pedagogicamente num aliado nosso. E, ao mesmo tempo, pensar que nós temos, dos dois lados da entrada da cidade, o rio passa embaixo da ponte. Esse é o Rio Grande, que cuida praticamente, abastece a região metropolitana. É um dos principais mantenedores da bacia do Guarapiranga e também da Billings. O que a gente pensa? Em criar 5 represas na cidade. Aí nós vamos ter que dialogar muito com o Estado, seja com a Secretaria de Governo, a partir da Secretaria da Casa Civil do Dória, dialogar com a EMAI, dialogar com os recursos hídricos, Sabesp, e a gente estabelecer um processo e garantir que sejam criadas 5 represas. E essas represas tanto vai servir como grandes caixas d'água para a região metropolitana, mas também, a partir delas, alavancar o turismo e inserir Rio Grande da Serra definitivamente na região metropolitana. Que hoje, quando você tem o Festival de Inverno, por exemplo, as pessoas passam para o Rio Grande da Serra. E a grande maioria nunca adentrou, não conhece a cidade. Então, nós entendemos que é possível, a partir desse olhar e desse comprometimento, tendo a população participativa, fazendo e incentivando o Estado a ser aliado da cidade, coisa que até hoje não aconteceu. Para você ter uma ideia, naquela crise hídrica que nós atravessamos no governo Alckmin, né? No governo Alckmin, eles adentraram o nosso rio, colocaram aqueles tubos gigantescos para captar água, para levar para Taiaçupeba, em Suzano, e eles nunca mais cuidaram daquilo. Se você for hoje lá, inclusive cabe uma matéria da Guardiã lá, está totalmente sucateado. E eles não estão mais captando as águas do nosso rio. E aí você olha para aquilo que é lindo, hoje está uma coisa feia, quem passa por lá acha feio, e a gente entende que isso deve acabar. Agora, tem que ser a partir de muita conversa, muito diálogo. Nós temos que ter a capacidade da persuasão, do convencimento, tanto da população quanto do Estado também. Então, eu acredito muito que o Ramon Velasquez é o único político hoje da cidade em condições, e aí não é soberba minha não,
Eu creio que Deus me capacitou para esse momento, com dons e talentos, porque eu sou do diálogo. E quando eu vejo e lembro da figura de Lula, que teve a capacidade e a ousadia de juntar empresários, sindicatos, nós vivemos um período de absoluta paz no Brasil. Paz com desenvolvimento. E hoje a gente está vivendo um caos de um presidente que não consegue dialogar nem com seus ministros, que não dialoga com governadores, quando dialoga sempre na base da porrada, né? E os prefeitos vão perdendo. Né? Então eu avalio que o Ramon Velasquez é o único que tem a condição, até pela experiência, porque quando eu terminei o meu mandato de prefeito, eu fui cuidar de 2 consórcios públicos. Trabalhei na região de Embu, cuidando do Cone Sud, que agregava lá como consórcio do ABC, do qual eu fui presidente aqui também em 2001, e eu fui presidente do consórcio de prefeitos do ABC, quando tinha Celso Daniel, Oswaldo Dias, Maria Inês, Felipe, Tortorello. Então, ou seja, eu peguei um período muito auspicioso do ABC. E se eu passei naquele período por essa experiência, depois eu fui para a região do Alto Tietê e fui para Embu e fui para o Alto Tietê. No Alto Tietê eu cuidei de 11 cidades. Eu fui secretário executivo de praticamente 30 municípios. E dialogando o tempo todo com a Frente Nacional de Prefeitos, conversei internacionalmente. Então eu estou aqui muito à vontade para dizer para você que Deus me capacitou para esse momento. A retomada de Rio Grande da Serra passa pela minha vida, assim como a minha vida passa também por esse desejo de fazer o melhor pela cidade. Candidato, a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Judiciária, a doutora Raquel Galinatti, que também é delegada, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Por favor. Boa noite. A criminalidade é uma das grandes preocupações da população do estado de São Paulo. Qual a sua proposta para melhorias da segurança pública do município? Olha, em primeiro lugar, boa noite à delegada. Eu quero destacar que, apesar de todo esse caos metropolitano e nacional, nós vivemos ainda numa cidade absolutamente pacífica. A grosso modo, o grande caldo de cultura da violência na cidade ainda é a briga de marido e mulher, né, os pequenos roubos e, infelizmente, o narcotráfico, que aí não é uma questão só local de Rio Grande da Serra, mas isso de forma generalizada mundo afora. Eu entendo que para nós o mais importante hoje é garantir uma parceria do município com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, buscar no Fórum Metropolitano da região da Grande São Paulo a participação, a aliança e a partir daí a gente desencadear um processo. Agora, eu só acredito em tudo isso, Gabi e a própria delegada, na medida que a gente tenha transparência. Sem a transparência do poder público, aí cabe a Justiça, o Ministério Público, o Estado, a Secretaria de Segurança Pública. Se não tivermos a participação disso e com a participação popular, a gente não vai avançar. Eu acredito e aposto todas as fichas nesse processo. Candidato, o senhor tem 1 minuto para convencer o eleitor de que o seu projeto é o melhor para Rio Grande da Serra. Olha, eu quero agradecer a oportunidade e dizer para os nossos munícipes de Rio Grande da Serra que você tem diante de você, meu amigo, minha amiga, grande responsabilidade. Em primeiro lugar, de você entender que você, nesse período aqui, está sendo tratado como cidadão de primeiro mundo, porque estão a fim do seu voto. Eu não quero o seu voto somente, eu quero que você seja um cidadão pleno, que você nos ajude a consolidar aquilo que é mais importante, a nossa vida. Porque para nós, viver numa cidade não é aventura. Viver na cidade é você destinar a sua vida para um local onde você vai estabelecer sua família, você vai trabalhar, você vai sonhar. Então é nesse sentido que eu quero nessa noite te pedir que você considere esse momento como o mais importante da tua vida, que aquele dia 15, no dia 15, a hora que você for votar, você vai estar definindo sua vida por 4 anos. E eu quero, nessa noite, te convencer a pensar que você é mais do que um simples eleitor. Você é um cidadão que precisa pensar no futuro da tua cidade e no futuro dos teus filhos. É assim que eu me coloco à sua disposição para você fazer essa reflexão e nos ajudar a pensar o Brasil a partir de Rio Grande da Serra. Candidato, obrigada pela sua participação e boa sorte no próximo dia 15 de novembro. Gabi, eu que agradeço aqui. Primeiro, ficar de frente para você, fiquei até nervoso aqui, né? E eu quero desejar à Rádio Guardiã que ela tenha sucesso, continue brilhante aí, atingindo cada vez mais a audiência, pegando todas as cidades, né? E avançando. Eu acredito muito na democracia. O exemplo que nós vimos no final de semana no Chile é gigantesco. Acho que o que a população do Chile, da Bolívia e da Argentina tem mostrado é que o neoliberalismo não vale, não funciona e é só
uma forma de criar desigualdade social. Então, eu entendo que esse momento aqui, nós precisamos consolidar a democracia. E a democracia tendo emprego pleno, tendo as pessoas direito à saúde, à educação, à liberdade. E a comunicação joga um papel muito significativo e relevante nesse sentido. Eu quero agradecer de coração a oportunidade e já me coloco aqui como um parceiro de vocês também para a gente voltar aqui e continuar esse debate, né? Obrigada, candidato. Olha, para você que nos acompanha pelo Facebook, migra para guardiandanoticia.com, na nossa rádio digital, em 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar do mundo. É guardiandanoticia.com. Música com informação na palma da sua mão. A gente fica por aqui. Amanhã eu volto às 8 horas da manhã com o Coliseu da Guardiã, lá no Alto Tietê. Eu entrevisto o candidato a prefeito de Itaquaquecetuba, pastor Moacir Fernandes, do Patriotas, no nosso estúdio lá de Arujá. Tá bom? Continua com o Igor ligadinho que tem música aí até as 2 horas da manhã. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. Essa é a poderosa Guardiã da Notícia. Você ouve